Aparentemente caiu aqui a casa do Trump, caiu o resort do Trump, na verdade. E, Horta, isso tem repercussões no Brasil, se tiver relacionado, de fato, como muitos imaginam, com o crime de conspiração, de sedição, de atentar contra o processo democrático? Será que isso pode frear o bolsonarismo no seu afã de destruir o que sobrou de democracia no país? Eu acho que frear não, Léo, porque o bolsonarismo é caracterizado por não ter um pensamento racional, por não medir as suas ações em termos de custo-benefício. Eles vão tomando as ações atribuladamente, uma por cima da outra mesmo, de cambulhada, como se dizia antigamente, né? E não raciocinam muito em cima disso. Agora, esse fato ele é interessante porque demonstra que no centro desse império liberal, dessa estrutura liberal montada que são os Estados Unidos, as instituições voltam a se regenerar. E se regeneram por sobre o autoritarismo fascistoide, embora o Trump seja um pouquinho diferente do Bolsonaro nesse sentido, mas as instituições norte-americanas dão o tom e dão o recado de que, olha, nós vamos nos regenerar em cima da violência autoritária que foi estabelecida. Quer dizer, isso pode ser uma chancela a todo o interesse que existe no Brasil, meu, seu, de 53, 54% da população e muito provavelmente de 7 ministros do STF, de levar Jair Bolsonaro e sua família a responder pelos crimes que efetivamente cometeram. Então, me parece uma excelente notícia. E mais do que isso, você já pensou, Léo, se lá no meio desses documentos de Donald Trump a gente encontra, aliás, o FBI encontra e-mails dos filhos de Jair Bolsonaro e essa ligação toda? Você já pensou esse cara não poder ficar no Brasil porque vai ser preso e também não poder sair do Brasil porque vai ser expedido contra ele um mandado de prisão pela Interpol? Aí é o seguinte, aí nós vamos rir pelas próximas décadas, muito provavelmente, né? Porque eu acho que ele só vai poder se esconder na Venezuela. Mas é interessante, Horta, porque o pessoal fica desejando aqui Bangu para a família Bolsonaro, Bangu 1, Bangu 8, sei lá. Daqui a pouco pode ser Guantánamo, então, né? Não, se realmente acontecer de se ficar comprovado que houve ali um crime contra a pátria, né, contra o povo americano, contra as instituições americanas, um crime de alta traição de Donald Trump, com o auxílio de estrangeiros, e aí aparecer ali a figura do filho de Jair Bolsonaro, ele vai para Cuba, né? Olha que maravilha, vai para Cuba, só que vai aparecer em locais que ele não imaginava. É muito bom isso, mas isso, de alguma forma, Léo, nos mostra aquilo que nós vimos falando nas últimas semanas, quer dizer, as instituições liberais precisam de cabeças, precisam que rolem cabeças para poderem se regenerar. Elas precisam fazer isso, os norte-americanos estão mostrando como é que funciona, no Brasil não vai ser diferente. Não, e é interessante, Fernando, porque aparentemente está tendo um cerco ao fascismo mundial bem mais amplo do que as pessoas estão noticiando aqui no Brasil. Esse caso do Alex Jones também é muito importante. O Alex Jones, ele seria uma espécie de Alan dos Santos nos Estados Unidos, né? Ele era o apresentador do programa Infowars, que foi um dos grandes divulgadores do trumpismo no passado, também está sendo aí alvo de um assédio judicial. Então, tudo indica que tem ali uma ação coordenada nos Estados Unidos e que ajuda a entender também um pouco essa ação dos Estados Unidos no Brasil, né? Acho que é importante falar sobre isso. Apesar de que algumas pessoas no nosso campo na esquerda não conseguem enxergar nada além de uma luta de classes onde existem dois lados plenamente identificáveis e diferentes, burguesia e proletariado, o mundo é muito mais complexo do que isso. Agora, a verdade é que os liberais abriram a porta para os fascistas nesse início do século XXI, assim como tinham feito no início do século XX, e cometeram o mesmo erro, ou seja, perceberam rapidamente que esses fascistas não só não se submetem às hierarquias e às hostes liberais, como efetivamente subvertem toda a estrutura institucional organizada, né? É só você olhar para o governo Bolsonaro, quem é Fábio Faria, né? Quem é Marcos Pontes, quem é o próprio Bolsonaro para estar dando ordem para exércitos, para estar ditando qual é o preço da gasolina para mega bilionários que estão dentro da Petrobras. De um dia que essa figura vem, aí você vai perceber que esses caras são mais ou menos como aquelas tartarugas em cima de uma árvore. Quer dizer, as elites liberais não entendem como é que esses caras chegam lá.
Mas elas viram o tamanho do buraco que se colocaram. Então elas começam a desmontar essas redes que permitiram essas pessoas chegarem nesses espaços. E isso significa, em grande medida, controlar esses fluxos de informação e essas figuras disruptivas, chamar elas à lei liberal, e estabelecer limites a essas ações, né? Nesse momento, Léo, vamos fazer um comentário aqui bem claro. Nesse momento, elas nos parecem palatáveis, essas ações, e nos parecem efetivamente boas. Agora, a depender do quanto essas elites liberais seguirem perseguindo esses dissidentes, talvez a gente tenha que começar a pensar, porque nós também, do campo progressista, de alguma maneira, somos dissidentes, questionamos essas ordens, estabelecemos disputas, ainda que por dentro das instituições, aos círculos de poder. Será que as elites não vão tomar gosto por essa situação, por essa nova caça às bruxas? Pode ser. Por enquanto estão caçando os fascistas, né? Tomara que não caçem a esquerda, né?